Olá, tudo bem com você? Especialmente você torcedor e torcedora do Botafogo, tudo bem? Eu espero que sim. Presumo que sim, né? Afinal de contas, o Fogão vive um novo momento, um momento muito especial, muito interessante, e que gera expectativas reais e positivas nas emoções dos seus torcedores, né? Algo, inclusive, bem diametralmente oposto àquilo que acontecia quando o Botafogo, imediatamente após a subida do Botafogo, a volta do Botafogo para a Série A do futebol brasileiro, né? Naturalmente, no começo deste ano, né, em que o Botafogo já era uma equipe da Série A, e que os torcedores começavam a se manifestar um tanto quanto inseguros sobre o que poderia ser a campanha do Botafogo na Série A neste ano. A insegurança era muito grande. Neste momento, as pessoas já percebiam, já sabiam que a SAF chegaria. A questão era quando a SAF chegaria, mas enfim. O que se esperava mesmo é que a SAF chegasse, porque a SAF poderia trazer uma realidade completamente diferente, né? A SAF pouco a pouco está implementando essa realidade diferente do Botafogo. A coisa não poderia ser também, não seria de uma hora para outra, do zero, né, ao 100. Isso acontece pouco a pouco. Assim como a própria equipe do Botafogo, para se tornar uma equipe competitiva, que dispute para conseguir ter uma ótima campanha na temporada, conseguir chegar, por exemplo, a Libertadores, pleitear coisas como chegar a Libertadores ou, quem sabe, até algo mais, né? Como, por exemplo, fazer uma grande campanha na Copa do Brasil, chegar às etapas decisivas também, mas as etapas finais da Copa do Brasil. Este Botafogo vai precisar de tempo. Esse Botafogo ainda não está devidamente configurado. Ele ganha pouco a pouco configuração para chegar, para se tornar essa equipe competitiva. Contudo, o mais importante é que os torcedores do Fogão hoje acreditam. Hoje eles lidam muito melhor com essas emoções, né? Com a expectativa. Antigamente a expectativa estava muito pautada pelo sofrimento, pelas impossibilidades, né? E também pelo flerte constante ali com a tragédia. Agora é bem diferente, né? Isso é o mais importante. Porque para o torcedor de futebol, aquilo que importa mais é ele ter alívio quando ele não puder ter alegria completa. Né? Então esse Botafogo entrega esse alívio pouco a pouco e já constrói, já vai sedimentando, né, expectativas bem reais no coração de cada um dos seus torcedores. Isso é muito importante. Antes de nós falarmos sobre esse balanço do que é terminarmos aí, né, aprofundarmos um pouco mais este balanço do que é este Botafogo Luiz Castro, eu queria pedir sua autorização para abrir um parêntese e dizer que este vídeo tem um patrocínio, tá? OneFootball, que é um aplicativo de futebol espetacular, né? Que transmite inúmeras competições do futebol europeu, mas sobretudo a Bundesliga, meus amigos. A Bundesliga, que é uma das competições, para mim, uma das 5 melhores competições do planeta Terra de futebol, né? Uma das melhores competições em que vai ter muito gol em cada partida, resultados surpreendentes. Na Bundesliga você vai ter, por exemplo, um Bayern que manda bem diante de quase todas as equipes e vai perder em casa para o Bochum por 4-0, enfim. Essas coisas acontecem na Bundesliga, que é um futebol muito vibrante, muito interessante. Você pode assistir esses jogos na tela do seu celular de graça, sem travar. Sem travar. Assim como qualquer outra partida que você for assistindo, um futebol não vai travar porque é a marca da competência alemã, né, meus amigos? Além disso, você vai ter também informações em tempo real no seu clube de coração. No caso, principalmente do Fogão, vai ter informações sobre o Fogão. Olha, o Botafogo está especulando a contratação de um jogador. Você pode colocar o nome do jogador na pesquisa do OneFootball, que ele vai te entregar, inclusive, a última temporada desse atleta. Impressionante. Impressionante. Então, você não paga nada para ter um OneFootball, você só ganha. Então, se você ainda não baixou, use o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para baixar o OneFootball, meus amigos, minhas amigas, e se divertir muito, assim como eu me divirto, tá bom? Fechando parênteses, vamos falar então desse Botafogo aí, com este pouco tempo aí de trabalho do Luiz Castro. Na primeira partida contra o Corinthians, a gente viu muita empolgação, o torcedor lotou, né, todo mundo indo para a Engenho de Dentro para ver a equipe jogando contra o Corinthians. Muita empolgação. Agora, aquela empolgação, ela estava um pouco excessiva, evidentemente. Excessiva a gente não pode falar desse jeito, porque o torcedor tem o direito de se empolgar do jeito que ele quiser, evidentemente. E a coisa mais bonita que existe é quando o torcedor realmente está empolgado. Agora, evidentemente que se a gente analisar objetivamente, era uma partida muito complicada. Muito complicada mesmo para o Botafogo, porque o Corinthians já estava num processozinho bem mais interessante, mais adiantado do que o do Botafogo.
Luiz Castro assistiu aquela partida, não pôde ficar à beira do campo, mas assistiu a partida ali, praticamente já estava no Botafogo, assistiu a partida ali nas tribunas, né? E viu a equipe perdendo do Corinthians, levando 3 gols do Corinthians. Agora, detalhe interessante, no segundo tempo daquela partida, a gente já viu um Botafogo interessante. O que deu para notar naquela partida ali? A atmosfera. A atmosfera do Engenhão também era uma atmosfera que entrava dentro de campo. Estava nos jogadores. Estava na movimentação dos jogadores também. Na disposição, na vontade dos jogadores. Agora, disposição e vontade dos jogadores que não estavam atrelados, por outro lado, né? Há uma questão tática refinada. Porque esse Botafogo era uma equipe ainda em início de construção. O técnico mal chegara, né? Então ainda não tivera tempo para preparar a equipe para aquele confronto contra o Corinthians. A gente viu a partir daí então a equipe conseguindo fazer jogos interessantes. O principal jogo foi contra o Ceará, um jogo espetacular do Botafogo, espetacular. Realmente um jogaço do Botafogo. Foi uma das melhores partidas de visitante nessa temporada de 2021 no futebol brasileiro. Um partidaço realmente. Aí tivemos depois ali, tivemos um empate contra o Atlético Goianiense numa partida bem complicadinha, bem estranha e tal. A vitória contra o Ceilândia por 3-0, né? Numa partida em que o Botafogo fez as coisas ficarem fáceis. Não é porque é o Ceilândia, a Ceilândia é time pequeno, não é bem assim. O Ceilândia tem uma boa equipe, tem uma equipe interessante. Agora o jogo ficou fácil para o Botafogo, porque o Botafogo soube fazer o jogo ficar fácil. Porque é assim que uma equipe protagonista, proativa, né, que vai para o campo para vencer, para domar o seu adversário, é assim que uma equipe costuma fazer contra um time menor, de menor expressão, como é o caso do Ceilândia. Tem a volta, e na volta o Botafogo também provavelmente vai deitar e rolar. Até porque, a gente fala assim, mas você fala isso, de repente pode dificultar, porque o time lá vai ganhar muito mais energia, não sei o que e tal. Vocês acham, por exemplo, que um técnico como o Luiz Castro não sabe disso? Ele não sabe, por exemplo, que, embora seja 3-0, que a equipe precisará estar o tempo inteiro acordada. Ali é cultura europeia nesse caso, meus amigos. E mesmo que vá com um time mais alternativo, o jogador vai entrar mordendo contra o Ceilândia. Porque este é o novo Botafogo, hoje dirigido por esse excelente técnico que é o Luiz Castro. Contra o Goianiense, eu já disse, foi uma partida complicada. A gente viu nesses momentos, nesses jogos do Botafogo, uma equipe sempre em construção. O que é necessário que o torcedor tenha claro é que em algumas situações a equipe vai fazer grandes jogos, em outras ainda não vai conseguir fazer grandes jogos. Vai fazer jogos complicados. O que nunca vai faltar é vontade, mas o grande jogo nem sempre vai acontecer. Por quê? Porque ainda é um processo, e este processo é importante ter isso claro. É um processo desigual e combinado. E é um processo correto, processo desigual que combina situações complicadas, né? Este é o processo correto de evolução, de amadurecimento da equipe. A gente percebe hoje uma atmosfera muito mais tranquila para o técnico trabalhar. A gente percebe que hoje o técnico não tem a pressão dos anteriores. Também percebemos que o técnico é diferente. É um técnico que sabe, por exemplo, se posicionar em relação aos jogadores. É um cara diferente, com ideias diferentes. É um cara, por exemplo, que tem uma ideia que o jogador quer ouvir, porque é novo para o jogador. Não é aquela conversa de sempre, seja no treinamento, seja no vestiário, de que vão ganhar dos caras, não sei o quê, aqui é Botafogo, tal, aquela coisa toda. Ou então aquelas ideias táticas, né? Vamos fechar aqui, tentar buscar o contragolpe aqui, tal, aquelas ideias do Anderson Moreira, gente. Não dá. Com todo respeito ao Anderson, não é técnico para o Botafogo. Ele era, sim, um técnico para o Botafogo na segunda divisão, mas não na primeira divisão, não elite do futebol nacional. Esse Botafogo, esse novo Botafogo, não pode, por exemplo, ser servido pelo Anderson Moreira. Então hoje o técnico é também muito diferente. Dentro de campo a gente vê no jogo do Botafogo uma reação muito rápida, muito instantânea, por exemplo, a perda da bola. A gente vê uma equipe, por exemplo, que tem muito mais maturidade dentro de campo. E a gente já vê algumas variações táticas também percorrendo todo o campo. A gente vê uma saída de bola muito melhor. A gente percebe também que as transições são mais eficientes. Ainda assim, percebemos que alguns jogadores ainda precisam de relevo, né? Ainda precisam interpretar melhor as ideias do técnico. A gente percebe que também a equipe ainda requer um ou outro reforço, um centroavante talvez, ainda seja necessário para esse Botafogo. Certamente que um lateral ainda é necessário para esse Botafogo. Talvez um meio-campista também seja ainda necessário para o Botafogo. Agora, essas contratações pouco a pouco virão. Porque a SAF, ela não é, por exemplo, uma entidade que chega para fazer todos os investimentos de uma vez.
ela não chega para resolver todos os problemas do Botafogo de uma hora para outra. Ela chega para ir se estruturando pouco a pouco, para ir debatendo com a ideia do que é o Botafogo, entendendo o que é o Botafogo, entende? Então essas contratações também vão acontecer a partir de erros e acertos, mas também a partir de uma observação, né, da comissão técnica, dos dirigentes e tal, dos jogadores que são necessários. Esses jogadores vão ser buscados no mercado, pouco a pouco, vão ser estudados através dos seus perfis, né, nos mercados, né, e eles serão contratados pelo Botafogo. Pode chegar uma ou outra estrela, como se veiculou aí no começo da temporada, alguns jogadores aí de muito nome poderiam chegar ao Botafogo. Acho que naquele momento talvez não fosse uma boa ideia. Acho que a boa ideia é essa mesmo, chegar pouco a pouco e investindo realmente muito, um investimento muito interessante, como tem sido feito, mas com cautela de certa forma, né? No momento de chegada, o momento de chegada é sobretudo o momento do reconhecimento de campo, saber o que está acontecendo, com o que se pode contar. Né? Saber o que é, na verdade, a realidade do clube que está sendo adquirido. Né? Por isso eu acredito que o Botafogo tem muito a evoluir ainda. A gente viu até agora, para mim, um Botafogo já muito interessante, com a fé do seu torcedor de que as coisas já não vão mais caminhar para o drama, vão caminhar para alguma coisa boa. A gente está vendo isso já nesse Botafogo. Muita coisa pode melhorar ainda daqui para frente, em termos de chegada de jogadores, mas sobretudo em termos de estruturação de modelo de jogo. Este é o ponto mais importante, independente de jogadores que possam chegar ou não. Com este time que o Botafogo tem aí, é possível estruturar o jogo muito melhor. Agora, isso não é feito e não pode ser feito e nunca vai ser feito de uma hora para outra. Isso vai ser feito pouco a pouco. Um técnico, ele não é um milagreiro, ele não vai fazer mágica, né? Ele vai trabalhar colocando suas ideias, e essas ideias que já circulam nossa mente dentro da equipe, mas a gente percebe que essas ideias vão tomando conta de todo o clube, né? E isso é muito importante, por quê? Porque essa torcida do Botafogo, voltando a acreditar, voltando a ter, sabe, fé na sua equipe, ela vai lotar o Engenhão para apoiar essa equipe dentro de campo. Então, a partir de agora, a gente percebe que, o horizonte é muito interessante, o horizonte é perfeito para o Botafogo, né? A gente olha para frente e percebe um Botafogo em condições de crescer cada vez mais, diferentemente de 2020, por exemplo, né? Então, para mim, até agora é muito satisfatório o que estou vendo no Botafogo. E eu diria para o torcedor do Fogão que aquilo que ainda não está agradando, acalme-se. Porque é cedo ainda. Nem tudo vai ser maravilhoso no começo. Mas os passos iniciais, esse pouco tempo da SAF já é muito interessante. E esse pouco tempo do trabalho do Luiz Castro também é muito interessante, ao meu ver. Agora, essas duas situações, tanto da SAF como também da gestão do banco de reservas do Fogão pelo Luiz Castro, isso tudo tende a evoluir demais, meus amigos. Mas pouco a pouco. É necessário contar, inclusive, com algum jogo em que o resultado talvez não seja aquele que vocês esperam. Mas esses resultados mais consistentes, né, essa regularidade nas vitórias, ela pode chegar sim, mas daqui, por exemplo, a 1 mês e meio, no máximo 2 meses, porque essa equipe ainda é uma equipe em processo de construção. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.